Bom, então, aqui, né, eu vou começar com o amplificador operacional na configuração não inversora, porque eu acho que seja um pouco mais difícil, então eu acho que, tipo, vai dar pra entender melhor se eu começar com ela. Bom, então, para a gente conseguir resolver os exercícios, a gente tem que lembrar das duas características principais do amplificador ideal. A primeira característica é que o amplificador ele sempre vai igualar a tensão na entrada mais com a tensão na entrada menos. Ou seja, toda a tensão que está entrando na entrada mais, o amplificador vai tentar fazer com que ela apareça na entrada menos. Isso no sentido ideal. E a segunda característica é que não entra corrente no amplificador. Então não vai ter uma corrente circulando aqui entrando dentro do amplificador. Bom, como a gente está colocando um sinal V1 na entrada mais, esse V1, né, essa mesma tensão, vai aparecer na entrada menos do amplificador. E como a entrada menos está ligada diretamente nesse nó aqui nesse nó vai ter a tensão V1, que é a tensão que a gente está colocando de sinal. Bom, do lado do resistor R1, a gente tem um GND, correto? Então, como a gente tem um V1 e um GND, a corrente ela sempre flui do sentido mais do positivo para o negativo, correto? Então a gente vai ter aqui uma corrente I1 indo exatamente nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Bom, é importante a gente lembrar que como não entra corrente aqui nesse nó, não vai ter uma corrente descendo por aqui, a gente tem que lembrar da lei de Kirchhoff, dos nós. A soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que saem de um nó. Se essa corrente I1 está saindo do nó, é porque necessariamente vai ter que ter uma corrente entrando, correto? Então, é por isso que I2 está exatamente nesse sentido que a seta aponta. Porque ela vai ter que necessariamente entrar no nó, segundo a lei de Kirchhoff. Bom, a corrente I1 ela é calculada da seguinte maneira. Só lembrar da lei de Ohm, vai ser V1 menos zero, ou seja, V1 dividido pela resistência, lei de Ohm. Já a corrente I2, ela sempre vai do positivo para o negativo, correto? Então, por isso que a polarização do resistor 2 está dessa maneira, com o lado esquerdo do resistor no sentido negativo e o lado direito do resistor no sentido positivo, indicando que a corrente flui da direita para a esquerda. Bom, com isso, se a gente aplicar a lei de Ohm para o resistor R2, a gente vai obter que V0 menos o V1 dividido pela resistência 2 é igual a corrente 2. Então, só recapitulando, a tensão de saída menos V1 dividido pela resistência 2 vai ser igual a corrente 2. E como eu já expliquei anteriormente, a corrente I2 ela vai ter que estar entrando no nó e ela vai ter o mesmo valor da corrente I1. Porque, que nem ele diz a lei de Kirchhoff dos nós, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. E isso que eu fiz aqui. Na primeira linha aqui de baixo, eu coloquei eu descrevi essas mesmas fórmulas das correntes. Então, V1 dividido por R1, que é a corrente I1, é igual a tensão de saída menos V1 dividido pela resistência 2. Apenas descrevi as fórmulas da corrente I1 igual a I2. Apenas isso. Bom, a partir disso, eu passei o R2 que estava dividindo, multiplicando para o outro lado. E com isso, eu obtive que V1 dividido pela resistência 1 multiplicado pelo R2 é igual a tensão de saída menos V1. Bom, se a gente deixar V1 dividido por R1 multiplicado por R2, é a mesma coisa que a gente fazer R2 dividido por R1 multiplicado por V1. É só fazer no papel, caso vocês tenham alguma dificuldade, mas é só multiplicar o de cima pelo de cima e dividir pelo de baixo. Então é a mesma coisa, eu apenas repliquei a mesma fórmula colocando um R2 em cima.
Então a gente obteve que R2 dividido por R1 multiplicado por V1 vai ser igual a tensão de saída menos V1. Bom, aí esse V1 do lado direito da fórmula, aqui do segundo lado da igualdade, ele está menos, correto? E então eu passei ele para o outro lado, ficando assim positivo. Ou seja, a gente vai obter que R2 dividido por R1 multiplicado por V1 mais V1 é igual a tensão de saída. Bom, aí o que a gente faz? A gente vai colocar o V1 em evidência. Ou seja, a gente vai multiplicar o V1, vai colocar o V1 em evidência, vai ficar V1 que multiplica R2 dividido por R1 vezes 1, esse vezes 1 a gente simplesmente ignora, né, porque vezes 1 não muda nada, mais 1. Então é isso que a gente vai obter, que isso vai ser igual à tensão de saída. A tensão de saída, portanto, só para colocar ela, repliquei a mesma fórmula, só colocando no lado esquerdo para ficar mais fácil a visualização. Ela vai ser dada pela fórmula. Tensão de saída vai ser igual a V1, que multiplica R2 dividido por R1 mais 1. E aí, a partir disso, né, eu só coloquei o 1 na frente para ficar mais fácil e igual que a fórmula que o professor passou. Então, a tensão de saída é igual a V1, que multiplica 1 mais R2 dividido por R1. A tensão de saída... perdão. Aí a gente pegar esse V1 e vai passar ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo para o outro lado, correto? Então a gente vai obter que a tensão de saída dividido por V1 vai ser igual a 1 mais R2 dividido por R1. Bom, a gente tem que lembrar, né, que o V1 é a tensão de entrada. E a tensão de saída dividida pela tensão de entrada é justamente o ganho do circuito. Então, a gente vai obter aqui que o ganho, então, portanto, vai ser dado pela fórmula 1 mais R2 dividido por R1. Bom, só recapitulando de novo, o ganho então vai ser dado pela fórmula 1 mais R2 dividido por R1. A gente vai passar esse 1, ele está somando, correto? Então ele vai ficar negativo se a gente passar ele para o outro lado. A gente vai obter então que o ganho menos 1 vai ser igual a R2 sobre R1. O R2 sobre R1, no caso, perdão, o exercício ele pede um ganho de 10, correto? Então a gente vai obter que 10 menos 1 é igual a R2 sobre R1. R2 sobre R1, portanto, ele vai ter que ser igual a 9. E com isso a gente vai obter então que o valor da resistência 2 ele vai ter que ser 9 vezes o valor da resistência 1 para que a gente obtenha um sinal 10 vezes maior na saída. Eu vou colocar aqui um valor de 9.000 volts, de 9.000 ohms para a resistência 2 e vou colocar um valor de 1.000 ohms para a resistência 1. Aí eu vou simular para ver o que acontece aqui. Bom, o valor da resistência 2 está 9 vezes o valor da resistência 1, então é para a gente obter aqui um sinal senoidal com um ganho de 10, ou seja, que vai de 0, atinge o pico em 10 volts, volta para o 0 e atinge o pico em menos 2, em menos 10, perdão, porque a gente está entrando com um sinal de 1 volt de pico. E com isso a gente conseguiu acertar o exercício. Bom, aqui eu vou agora passar para o amplificador inversor. Bom, lembrando das mesmas características que são muito importantes de lembrar. A tensão na entrada mais do amplificador vai ser igual à tensão na entrada menos, e não entra corrente no amplificador. Então aqui a gente vai ter, se a gente tem colocando o GND na entrada mais, ou seja, 0 volts, vai aparecer esse 0 volts na entrada menos do amplificador, que como está conectada a esse nó, a gente vai obter então esse 0 volts aqui. Bom, só lembrando, né, que a corrente sempre foi do lado positivo para o negativo. Bom, a gente está entrando com um sinal aqui, e como tem 0 volts, a corrente I1 vai fluir nesse sentido, da esquerda para a direita. V1 menos 0 volts, portanto, dividido pela resistência 1, vai ser igual ao valor da corrente 1. Como não entra corrente no amplificador, a gente vai ter que lembrar a mesma lei de Kirchhoff dos nós. Então, a soma das correntes que entra é igual às correntes que saem. Portanto,
a corrente IF do resistor RF, ela vai ter que necessariamente estar saindo desse nó. E por isso que a corrente IF está nesse sentido mostrado pela seta, da esquerda para a direita. Bom, como eu disse, a corrente ela sempre vai do polo positivo para o negativo. E, portanto, o lado esquerdo do resistor RF ele tem uma tensão maior do que a tensão do lado negativo, correto? E com isso, né, é só a gente aplicar a lei de Ohm. A corrente IF, portanto, ela vai ser calculada da seguinte fórmula: 0 menos o V0 dividido por RF é igual a IF. E como isso é igual à corrente I1, eu vou apenas igualar essas duas contas. Portanto, a primeira linha aqui de baixo que a gente tem, essa linha aqui, a gente vai ter que V1 dividido por R1 vai ser igual a menos V0 dividido por RF. Bom, a gente vai agora passar o RF para o outro lado e o V1 para o outro lado também. Então a gente vai obter que RF dividido por R1 vai ser igual a menos V0 dividido por V1. O RF dividido por R1, a tensão de saída dividida pela tensão de entrada, ela é o ganho, como eu mostrei anteriormente. Portanto, a RF dividido por R1 vai ser igual a menos o ganho, porque como a gente pode ver aqui, tem um sinal de menos multiplicando o V0. Bom, aí a gente, apenas para não deixar o ganho negativo, né, a gente vai multiplicar essa equação por menos 1. Então a gente vai obter que menos RF dividido por R1 vai ser igual ao ganho. E é isso que eu coloquei aqui na primeira linha aqui, né? O ganho é menos RF dividido por R1. Bom, o exercício ele pede um ganho de menos 10, correto? Portanto, menos 10 vai ser igual a menos RF dividido por R1. O R1, portanto, né, se a gente passar ele para o outro lado e passar o menos 10 para o outro lado também, a gente vai obter que R1 é igual a menos RF dividido por menos 10. E, portanto, o R1 vai ser o resistor RF dividido por 10. Ou seja, o valor que a gente escolher para o resistor RF, ele vai ter que ser 10 vezes maior que o valor escolhido pelo resistor R1. Então, eu vou colocar aqui um valor de 100 mil ohms para o resistor RF. Eu vou colocar um valor aqui de 10 mil ohms para o resistor R1. E se a gente simular, a gente vai ter que obter um ganho de menos 10. Apenas pegando o sinal da entrada aqui, para pegar os 1 volt de pico. Se a gente pegar a tensão de saída aqui, ó, a gente obteve um sinal que vai de 0 a 10 volts de pico, só que ele está invertido com relação à entrada. E por isso que quando a entrada V1 ele está passando pelo semiciclo positivo, a saída ela está passando pelo semiciclo negativo. Bom, por fim a gente vai ter aqui eu não vou explicar direito esse circuito porque as contas aqui são um pouco complicadas. Eu só vou apenas mostrar essa montagem que ela vai ter que ser utilizada para resolver os exercícios, o exercício 3, e explicar explicar os valores de resistência aqui. Bom, nessa configuração aqui, se a gente colocar o valor das resistências todas iguais, o amplificador operacional ele vai dar na saída a diferença da entrada a mais com relação à entrada a menos. Ou seja, colocando valores de resistências todos iguais, o amplificador vai fazer V mais menos V menos. Ou seja, como eu coloquei V2 na entrada mais e V1 na entrada menos, o amplificador vai fazer V2 menos V1. E com isso, né, para resolver o exercício, é só pensar que aqui na entrada mais, em V2, a gente vai ter a temperatura interna do forno, e na entrada menos, aqui em V1, vai ser o sinal da temperatura externa do forno. Bom, apenas colocar um valor aqui, vou colocar 10 volts para V2
e 5 volts para V1. Vou colocar o valor de resistência aqui, todos iguais a 1000 ohms. E simulando aqui, ó, a gente vai obter... É para fazer, né? V2 menos V1, 5, 10 menos 5, perdão, né? 10 menos 5 é igual a 5, e é isso que a gente obtém aqui no osciloscópio. Portanto, né, a gente conseguiu concluir o exercício. Apenas uma dica para quem vai fazer o exercício 3 ainda. Além de colocar, a gente vai primeiro iniciar com o amplificador operacional nessa configuração aqui, né, com a temperatura interna do forno entrando na entrada mais e a temperatura externa entrando na entrada menos. E essa diferença, né, a gente vai ter que ser multiplicada por 3 vezes. E essa é a dica que eu dou. É só pegar, colocar em cascata, né? Vai colocar um outro amplificador operacional aqui. Eu não vou falar configuração. Colocar outro amplificador operacional aqui para obter um ganho de 3. Fazer 3 vezes essa entrada.